E o delegado aponta que mais 2 médicos podem ser responsabilizados pelo caso do Benício. Gente, o negócio cada vez mais que pessoas vão depondo, que vai entrando mais dentro do caso do Benício, vai vendo quanta sucessão de erros foram acontecendo nesse caso. E agora, né, pode ser que mais 2 médicos sejam responsabilizados pela morte do Benício, além da médica, né, que prescreveu a adrenalina e também da técnica de enfermagem que administrou a adrenalina. Como eu tinha falado no último vídeo, né, se você não assistiu, eu vou deixar ele aqui para vocês verem, teve uma sucessão de erros de coisas assim que no dia a dia a gente não vê, né, pessoal? Por exemplo, o paciente, né, o Benício, ele estava em estado grave, né, em estado de vigilância, e ele foi encaminhado para UTI e após um tempo foi oferecido dieta para ele, né? E assim, a última coisa que a gente vai pensar quando o paciente está em vigilância é de dieta, né? E foi liberado dieta para o paciente. E aí eu vou ler uma matéria aqui para vocês que qual o motivo que esses 2 médicos também vão poder se responsabilizar pela morte dele. Ó, como vocês podem ver, né, a matéria que saiu de hoje, porque esses 2 médicos também já foram ouvidos, inclusive os diretores, né, do hospital também foram ouvidos. Eu vou entrar nesse detalhe daqui a pouco. E aqui, gente, ó, ele fala que as investigações apontam para uma sucessão de erros durante o atendimento dele também na UTI. 2 médicos da UTI deveriam ter adotado alguns procedimentos que não foram feitos ali naquela situação. Por exemplo, há apontamento no sentido de que o médico Luiz Felipe Sordi deveria ter entubado o Benício de imediato. E isso não foi feito. Ele também deveria ter solicitado o parecer dos especialistas, no caso, o pediatra, e foi o que ele não fez, né? E também do anestesista. Então, além dele não ter entubado o Benício assim que ele chegou na UTI, ele também não pediu, né, a avaliação do pediatra e nem do anestesista. E aqui ele fala também, ó, o delegado relatou que na sequência o médico também liberou a dieta para o Benício, o que não poderia ter ocorrido, que foi o que a gente falou no último vídeo. E afirmou também que a médica Alexandra Silva, médica responsável pela intubação, realizou o procedimento sem observar que ele se alimentou. Então, assim, também faltou comunicação, né? Porque ela chegou para entubar, será que ninguém falou que ele tinha acabado de comer? Ou passaram para ela e eles foram entubar numa sequência rápida? E aqui ele também fala que a medicação feita durante a intubação também foi uma medicação imprópria. Ó, ela deveria ter feito uma medicação para induzir a sedação dele. E no caso, caso não desse certo, ela teria que administrar uma outra medicação para ele voltar ao normal e aí tentar de novo. Para o delegado, ficou claro que a sequência de erros durante o atendimento tirou qualquer chance do Benício sobreviver. Aí aqui, gente, ele fala, o Benício não teve chance nenhuma, foram erros sequenciais, por isso que eu coloquei a qualificadora de crueldade, porque ele sofreu muito. Parece como se algo dissesse para ele não ter chances. Gente, não dá nem para imaginar, né, o que essa criança sofreu. E realmente, né, gente, essa qualificadora eu acho que é interessante, porque assim, ele sofreu muito, né, antes de tudo acontecer. Ele não teve um bom atendimento no pronto-socorro, ele não teve também um bom atendimento na UTI, e assim, parece que todos os médicos daquele hospital, gente, não sabia como conduzir uma emergência. É difícil, né, a gente tá aqui sentado por trás e julgar de certa forma, mas assim, gente,
foram muitos erros, né? Muitos erros que tiraram a vida do Benício. Inclusive, os gestores, né, do hospital, eles deram um depoimento também e eles afirmaram que o hospital, ele tem a dupla checagem. O que que é a dupla checagem? Para você que não sabe, por exemplo, quando o medicamento, ele tem um potencial, potencialmente perigoso, a gente precisa de fazer a dupla checagem. Então, a gente checa com um colega ou com o enfermeiro. Então, você sempre tem essa dupla checagem porque é uma medicação perigosa, então, para realmente evitar erros. Então, o hospital tem esse protocolo, segundo eles, mas que não foi seguido e que também tem a enfermeira responsável e tinha mais 2 enfermeiras que também pode fazer esse protocolo, mas, segundo os gestores do hospital, ninguém solicitou a presença delas nesse momento. Então, até aí, o que a matéria diz foi que então o hospital disponibilizava desses protocolos, mas que não foram feitos. Eles relataram que os equipamentos que foram ditos que não existiam no hospital, na verdade, existiam e estavam à disposição dos profissionais. Eles relataram também que, com relação à falta de equipe, existia equipe sim à disposição da equipe médica que atendeu o Benício, só que, de certa forma, essa equipe não teria sido acionada pelos profissionais de saúde que estavam ali atendendo o Benício, né? Um questionamento muito importante que foi feito foi a necessidade de serem chamados médicos especialistas para fazer um parecer com relação ao estado grave do Benício, né? Esse parecer ele teria que ter sido feito de forma presencial, conforme pessoas de perícia médica que eu consultei, e essa consulta, esse parecer médico, ele não foi feito. A gente percebe ali nas investigações que a médica Juliana Brasil realizou uma consulta pelo WhatsApp, o que é um procedimento equivocado. Ele deveria ter sido feito, teria que ser solicitado os médicos do próprio Hospital Santa Júlia para fazer esse parecer presencial, para que fosse ali adotadas as providências para que ele ali mesmo já fosse entubado e recebesse medicações que pudessem ter resolvido a situação médica grave dele. Ou seja, essa investigação cada vez mais, quanto mais a gente se aprofunda, a gente verifica que teve muitas chances que não foram aproveitadas de salvar o Benício. Então, assim, gente, realmente é muito triste. Mas vamos aguardar, né, as etapas aí, como vai seguir essas investigações. Lembrando que agora a médica e a técnica de enfermagem, elas também podem ser presas a qualquer momento, se o delegado, né, achar necessário. Então é isso aí, gente. Vamos seguindo acompanhando, né? E que Deus possa confortar o coração daquele pai e daquela mãe, né? Porque o que eles devem estar passando é uma dor que a gente jamais quer passar, né? Infelizmente. Bom, pessoal, então é isso. Até o próximo vídeo.